Boa noite, irmãos. Vamos dar início a esse culto. Quero convidar o pastor Honório para que esteja fazendo essa oração. Boa noite, irmãos. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, queremos pedir pela vida do irmão Roberto, que o Senhor conceda saúde ao teu servo, ó Pai. Guarde livre de todo mal. Abençoe cada irmão que chegou aqui. Pedimos, Senhor Deus, por esse culto, que seja agradável ao Senhor. Abençoe cada família aqui representada, cada pessoa individualmente, seus planos, sonhos, que o Senhor esteja dirigindo a cada um. Abençoe tua igreja, também os desafios que temos pela frente. Abre as portas, ó Pai, para a venda desse terreno, a construção da tua casa, e que possamos juntos exaltar e louvar o teu nome. Dá-nos alegria no nosso viver sempre e fortalece-nos no teu poder. Peço, Pai amado, que a pregação hoje fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de convidar a igreja para se colocar em pé. Vamos entoar um hino de louvor ao nosso Deus. Hino de número 314. Ainda de pé, peço que os irmãos abram suas Bíblias para o Salmo de número 40. Salmo
40. Todos encontraram? Amém? O texto diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: Eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor. Tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Diga-me, Senhor, livra-me. Livra-me, Senhor. Apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem: Ah, ah. Folguem e alegre-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: magnificado seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Amém? Senhor nosso Deus, somos gratos ao Senhor pela tua palavra santa e bendita, ó Deus. Ela nos ensina, ela está conosco, tu tens nos abençoado, tu tens, ó Deus, estado nessa igreja, tu tens abençoado esse lugar, ó Pai, para que possamos estar juntos aqui em comunhão para te servir. Que os hinos que forem levados a ti neste momento, Senhor, e também a pregação da tua palavra, chegue diante de ti como um cheiro suave. Tu possas, ó Deus, não rejeitar-nos, ó Deus, que tu possa nos abençoar. Possamos estar fazendo corretamente a tua vontade. Abençoe esse lugar, ó Deus, todas as coisas que temos querido fazer por aqui, ó Deus, que nós possamos fazê-las, que nós possamos, ó Deus, em breve ter um templo para a adoração do Senhor, não para a nossa própria, mas para te adorar, para te servir, para que as pessoas venham aqui, ó Deus, e estejam conosco para ver a tua grandeza, Pai, quão grande o Senhor é. Obrigado, ó Deus, por mais um ano de vida do Ministério de Senhoras que foi completado ontem. Abençoa o nosso irmão, ó Deus, que possa ser com ele e que não seja nada sério. Abençoa a sua vida. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar? Nesse momento iremos ouvir um especial pelas Nossas Senhoras.
chamar o pastor Honório, que estará trazendo os avisos para nós. Mais uma vez, parabéns às amadas irmãs por mais um ano. O culto de ontem foi lindo, todas estão de parabéns, programação muito bem organizada, trabalho maravilhoso. Que Deus abençoe a todas. O irmão Raimundo está conosco nessa noite. Amém. Deus abençoe, irmão Raimundo. Irmão, essa semana já vai iniciar outubro, não é? E nesse mês nós temos muitas atividades, não esquecendo o culto na casa da nossa irmã Edna. Na última sexta-feira do mês, vamos começar também um trabalho aqui com as crianças ali, como é o nome? Esqueci o nome do lugar aqui. É Caviúna, não é? Ali perto da Caviúna, né? Onde a irmã Jandira mora. Nós vamos começar um trabalho ali. Então, peço, irmãos, estejam orando. E quem quiser participar, está o convite, não é? Vamos orar também. O irmão Cláudio falou que tem uma pessoa querendo falar sobre o terreno, né? Compra do terreno, vamos orar que dê certo e nosso desejo é erguer logo esse templo, não é? Também os irmãos que se prepararam para o batismo e aqueles irmãos que estão se preparando, nós vamos em dezembro, a primeira quinzena de dezembro, realizar o nosso batismo, né? Esperar o tempo esquentar mais para a gente realizar o batismo. E lembrando também que domingo teremos a ceia do Senhor no final do culto, tá bom? Então, na próxima semana, darei os avisos mais precisamente, tudo que vamos fazer no mês de outubro. O ano já está chegando ao término, né? Peço, irmãos, que orem pelo irmão Roberto. Ele passou mal, né? E parece que é a pressão. Então, vamos orar por ele. Também alguns irmãos, né, que estão se recuperando. No caso da irmã Marta, teve uma cirurgia de emergência semana passada. A irmã Kátia também está se recuperando. E o irmão Almeida está para fazer uma cirurgia essa semana. Então, vamos orar que tudo corra bem, tá bom? Quero convidar os irmãos para se colocarem em pé novamente. Nesse momento, vamos retirar as nossas devoluções, cantando o hino de número 469.
Convidar o irmão André para que esteja orando, para as nossas devoluções, também pelos nossos missionários. Os irmãos podem se assentar. Nesse momento iremos ouvir mais um especial com o Ministério de Senhoras da nossa igreja.
nossas crianças irão descer para ter uma aula especial. E nós iremos ouvir a palavra do nosso Deus com o pastor Honório. Espera em Deus é o tema da nossa pregação nessa noite. Isaías capítulo 64, verso 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Desde a fundação do mundo, os homens, por suas próprias contas, procuraram representar Deus de uma forma fora da realidade daquilo que Ele é. A melhor representação que fizeram de Deus foi uma caricatura horrível. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, versos 21 a 27, o seguinte: tentando representar Deus, os homens mudaram a sua glória incorruptível em imagem e semelhança do homem corruptível, pássaros, bestas e até répteis. Eles confundiram Deus com a sua criação. Aquelas coisas que Deus criou. Entre os deuses pagãos, nunca houve um só que tivesse qualquer semelhança com o Deus da Bíblia. É incrível, irmãos, como os homens jamais pensaram em um Deus tal como o Deus que nós servimos. Um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Um Deus que pode salvar e dar vida eterna a todos aqueles que nele crê. A imaginação do homem é pobre, tentando representar aquele que não pode ser representado. O próprio Deus diz que a natureza, ela revela quem Ele é, o seu poder e que Ele é real. Os irmãos recordam o grande dia no Monte Carmelo, quando Elias desafiou os profetas de Baal para que demonstrassem entre o povo de Israel qual era o Deus verdadeiro. E Elias disse para eles iniciarem, levantar o seu altar e começar a invocar o seu Deus. E eles ergueram o altar, prepararam o sacrifício e ali começaram a clamar pelo seu Deus. E não tinham resposta. O dia ia passando
E Elias dizia: olha, fala mais alto, ele é um Deus, pode ser que esteja dormindo, ou tenha viajado. E eles começaram a se retalhar, se cortar, ficaram cobertos de sangue. Mas o seu Deus não pôde ouvi-los. Então Elias levantou o altar do Senhor, mandou que molhasse várias vezes a lenha e o sacrifício, e ele clamou ao Senhor. E Deus respondeu instantaneamente, e tudo, até as pedras, se transformaram em pó. E todos reconheceram que o Senhor é Deus, até aqueles homens. O anseio do homem por Deus não é de agora. Vivemos em um mundo apático e que procura o Senhor. No Salmo lido, Salmos 40, o salmista Davi, ele diz: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Irmãos, existe uma diferença muito grande em você não conhecer o Deus que você serve e o Deus Criador de todas as coisas. Você ter a certeza desse Deus que você cultua, adora e serve a cada dia. Existe uma diferença grande, grande. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, ó Pai, não tateando no escuro, sem saber para onde ir e o que fazer. Nós estamos aqui convictos que estamos servindo a Ti. Nós estamos aqui, ó Pai, para Te adorar, Te servir em verdade e em espírito. Ó Deus, ouve as nossas orações. Ouve aqui o Teu povo. Estamos passando dias difíceis aqui na nossa cidade, no Brasil, no mundo inteiro. Não há diferença. Eu peço que o Senhor ajude a nossa igreja. Que haja um consenso, Senhor. Que haja um desejo de Te servir, cultuar e estar em volta da Tua palavra para aprender mais de Ti a cada dia e Te conhecer cada vez melhor. Ó Deus, olha para nós, somos simples mortais. Como disse aquele querido pastor, fazendo menção de um amigo que estava caminhando e caiu, e ali partiu, e era um servo Teu. Como também o filho da nossa irmã, Ivone, que foi escovar os dentes e ali ficou. Ó Senhor, nós somos pó, o nosso tempo é breve, e precisamos do Teu auxílio hoje. Como diz aqui o salmista no último verso, Senhor, não demores, ó Pai. Precisamos do Senhor hoje, da Tua resposta hoje. É urgente, Senhor Deus. Peço pela Tua palavra que será pregada. E que o Senhor fortaleça cada coração que está aqui. Em nome de Jesus. Amém.
que significa esperar em Deus? Antes de entrar aqui no nosso assunto, esse salmo, irmãos, foi o resultado de um clamor de um homem que estava em grande aperto, em grande agonia, em grande tribulação, em grande sofrimento. O povo de Deus, em vez em quando, faz algumas besteiras. E Davi era um rei poderoso, um grande servo do Senhor. O seu reinado estava se expandindo e ele decidiu fazer um censo do seu povo para ver o tamanho do seu poder. E Deus não se agradou. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versos 9 a 13. E Deus mandou o seu profeta falar com o seu servo. E disse: olha, quero te dar 3 opções. Uma é 3 anos de fome na terra. Segundo, 3 meses sendo perseguido pelos teus adversários. E o terceiro, 3 dias de peste nas mãos de Deus. E ele disse: eu prefiro cair nas mãos de Deus. E diz o texto que houve uma peste na terra que matou 70.000 soldados do rei Davi. A oração desse homem, irmãos, é impressionante, impactante. Vamos ler primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. Capítulo 21, versos 16 e 17. Veja o que Davi diz. E Davi, levantando os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, tendo na mão uma espada desembainhada, estendida sobre Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: não sou eu quem mandou que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e procedi muito mal? Mas estas ovelhas que fizeram? Seja a tua mão, Senhor meu Deus, contra mim e contra a casa de meu pai. Porém, não contra o teu povo, para castigá-lo com peste. Que oração extraordinária. Esse povo nada tem a ver. Davi disse: castigue a mim e a minha família. Não os mate. Fui eu quem pecou. E Deus ouviu a oração de Davi, tirou a peste, e o restante do verso fala do seu sacrifício, e ele diz: não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifício que não me custe nada. Porque Araúna queria oferecer o terreno, o holocausto, tudo de graça da vida. Não precisa, ele disse: não. Sabe, irmãos, tem um preço para servir a Deus. Existe um preço. Mas vamos retomar o nosso assunto. O que significa esperar em Deus? E ele diz aqui: esperei com paciência.
Paciência, irmãos, quer dizer esperar sofrendo, né? Quando você vai no médico, você é chamado de paciente, né? O paciente está lá fora. Você está lá com dor de dente, dor de ouvido, dor no dedão, dor, pedra no rim, dor não sei de quê, gemendo, chorando. Mas o que é esperar em Deus? Esperar em Deus, irmãos, não significa substituir a preguiça pelo trabalho. Também não significa substituir a oração pelo trabalho. Temos que trabalhar e orar enquanto esperamos. Enquanto estamos esperando em Deus, não vamos ficar aqui só orando. Temos que ir agindo, fazer a nossa parte, esperar na providência de Deus. Tal como Davi estamos passando por essa pandemia. E diga aos irmãos, não passou, viu? Agora vamos ficar em casa? Vamos ficar de braços cruzados, só orando, com culto só pela internet? Não lembro qual irmão me falou hoje pela manhã, irmã, disse que as aulas da seu filho, do seu neto foram suspensas, né? Tudo online novamente e tal. Enquanto estamos esperando, orando, temos que agir. Temos que agir. O fazendeiro, quando ele lavra a terra, ele prepara a terra, aduba a terra, lança a semente, cultiva a terra, tudo ao mesmo tempo em que espera em Deus, para poder fazer a colheita. Ele planta, faz sua parte. Vem as chuvas, e ele está esperando que Deus dê o crescimento, que tenha uma boa colheita. Ele não vai plantar, dizer assim, eu vou plantar, talvez vai nascer, talvez não, talvez vou ter uma boa colheita, talvez algumas espigas vão ser boas, outras não prestem. Não. Ele está pensando que vai ser muito bom. Trabalhou duro, orou, e agora esperando a parte de Deus. Como eu disse no início, paciência, né? O paciente. O médico a mesma coisa, irmãos. Ele usa tudo que sabe para curar o paciente, mas ele tem que esperar por Deus para trazer a cura. Quando eu fiz aquela cirurgia do cálculo renal, o médico chegou, deu o diagnóstico, fez os exames, deu o diagnóstico, e ele disse: a pedra está entre o rim e a bexiga, está ali na uretra, presa ali. Você tem a opção: fazer a cirurgia para tirar, ou tomar o medicamento e esperar para dilatar. Amanhã cedo eu passo, sua decisão. Ele passou, eu disse: vamos fazer a cirurgia. Orei,
Disse, vamos fazer. Fez, e no outro dia ele passou lá, está tudo bem, tirou sonda, tal, e vai em frente. Foi simples, mas eu visitei algumas pessoas essa semana que fez cirurgias difíceis. Mancata está lá na cama esperando a cura em Deus. O médico fez sua parte, mas ela está lá cheia de dores, se recuperando. E tem que seguir as normas do médico. O pastor, ele ora enquanto está testemunhando para uma pessoa que não conhece a Cristo e espera que o Espírito Santo quebre o coração. Irmãos, é uma tolice você pensar que pode converter alguém. Nós não temos o poder de converter ninguém. Nós somos um veículo de Deus para levar a mensagem dos céus. E o Espírito Santo é que vai quebrar aquele coração. Deus vai agir. Mas se o irmão, a irmã, em casa, não testemunhar para os filhos, para o marido, a esposa, não trabalhar, não orar, não tem como Deus agir, irmãos. Ele nos colocou aqui exatamente para isso. Ele disse que nós somos a luz desse mundo em trevas. Paulo disse, aliás, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus quem dá o crescimento. Existem aqueles que se sentam, não fazem nada e dizem que estão esperando em Deus. Eu já disse que muitos pais não testemunham, não agem. Ontem, enquanto estávamos aqui limpando o terreno, apareceu um senhor aí, amigo do irmão Paulo César. E Paulo César disse, olha, esse é o nosso pastor. E ele foi até mim. E ele disse, pastor, Jesus está voltando? Eu disse, está. Está. Ele disse, está. Essas coisas que estão acontecendo são sinais, já que ele está vindo agora. Eu disse, são sinais bem visíveis. E eu acho que ele está bem às portas. Bem às portas. Conforme as Escrituras, o que nós estamos vendo, ele está à porta. Agora, olhando as Escrituras, um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Nós temos só que nos preparar. Pode ser a qualquer momento. Não pode ficar só esperando. Ninguém pode esperar por Deus estando no caminho da desobediência. Se Cristo vier hoje, irmãos, todos os nossos parentes, amigos que não têm Cristo, vão entrar numa tribulação tremenda. Tremenda.
como nunca houve, diz a palavra de Deus. Passamos uns dias apertados, não foi? Que não podia sair, a gente olhava, não dava nem para acreditar, São Paulo, né? Esse trânsito terrível, e a gente via as imagens, tudo vazio, e aquele... Eu vi uma vez um vídeo aí na internet, aquele hino, né? O rei está voltando, o mercado está vazio, tudo parou e tal. E, irmão, parecia que só faltava a gente ver os anjos tocando as trombetas e descendo, e a gente subindo. Eu disse, vai ser agora. Mas ainda não foi o momento. Mas, irmãos, creiam, está chegando. Ninguém pode esperar em Deus estando no caminho da desobediência, sem testemunhar de Cristo. Esperar por Deus envolve o reconhecimento das nossas próprias limitações. Tem momentos, irmãos, que podemos dizer que fizemos tudo que podíamos. Mas isso não basta, não é o bastante. Se Deus não agir, todo o nosso trabalho será em vão. Alguém em casa adoece subitamente e gravemente, como o nosso irmão ali. Cheguei e vi um grupo de irmãos em volta do irmão Roberto. Um irmão trouxe a cadeira, o outro trouxe um copo d'água, sentou. Outra irmã trouxe uma maquininha para medir a pressão, mediu e tal. E outro já levou para o médico. Fizemos o que podíamos, agimos e oramos. E chamou o médico, o levou no médico. O médico, irmão, chegando lá, vai fazer os exames, vai aplicar o medicamento, mas depois vai esperar em Deus. Nós temos que fazer a nossa parte para que Deus também haja e faça a sua parte. Agora, ficar de braços cruzados não vai resolver e dizer que está esperando em Deus. Esperar por Deus também envolve o fato de que Deus não tem limitações. Não existe, irmãos, nada impossível para o nosso Deus. E às vezes limitamos Deus. Hoje pela manhã eu comecei o estudo sobre fé. Ali em Hebreus capítulo 11. Todos nós temos fé. Todos nós temos fé. Toda pessoa, toda criatura tem fé. Todo mundo tem fé. Agora, existe a fé salvadora. Essa é diferente. Parece ter uma pregadora por aí, aperreada do juízo, viu? Eu vou querer um microfone assim. Um alto-falante lá em cima. Todo mundo aqui ouvir. Está pregando aqui dentro da minha igreja. Quando a gente olha para Hebreus capítulo 11, a gente vê aqueles retratos
de homens e mulheres que fizeram coisas extraordinárias. Se Deus não mostrasse passo a passo da vida daqueles nossos irmãos, nós iríamos nos sentir, irmãos, crentes miseráveis. Que Davi matou Golias, gigante, Davi fez isso, que Elias foi arrebatado, Enoque foi arrebatado, Noé construiu uma grande arca. E a gente vê essas coisas, a gente suspira. Elias orou, o fogo caiu. Mas, irmãos, Deus mostra passo a passo. Eu comecei lá por Abraão. E Deus chama Abraão, não é? E Abraão sai da sua terra e vai. Mas Abraão, irmãos, saiu por terras, por estradas e trilhas conhecidas. Não foi abrindo estrada e fazendo estrada, não. Com uma estrovenga na mão, ou um facão e limpando o mato. Não, foi assim não. Foi parando em cidades, pode ler lá o texto. Abraão não obedeceu a Deus de início. Deus chamou a segunda vez Abraão. E houve algumas coisas complicadas, eu não vou falar aqui a lição da escola dominical para vocês verem na escola. Mas teve algumas coisas complicadas na vida de Abraão. Dúvidas, desobediência, falhas. Assim, irmãos, como todos nós. Mas eles foram se fortalecendo na fé. E nós vemos, irmãos, que o nosso Deus, ele não mudou, e que não existe limitações para Deus. Nós sabemos isso. Nós sabemos que Deus pode contornar toda a situação, mas Deus quer nos ensinar uma lição, mas nós estamos muito apressados, querendo logo os resultados, sem aprender aquela lição, e não vai passar. Não vai passar, não vai subir o próximo degrau. Quantas vezes você está lendo um livro, se você for feito eu, você está lendo um livro, quer logo saber o final do livro, saber se o mocinho vai morrer ou não e tal. Eu só gosto de ver filmes, irmão, com final feliz. Eu não gosto de filme que o herói ali morre e tal. Não gosto não. E as escrituras aqui nós temos o Apocalipse que mostra a nossa vitória. A nossa vitória. E porque os nossos corações são tomados tanto por ansiedades, angústias, que às vezes não conseguimos nem andar, que não conseguimos nem falar com Deus, ficamos estagnados. Às vezes entramos em problemas que nós mesmos criamos, ou outros criaram, ou situação como essa pandemia foi criada. Eu gosto muito de ler sobre os nossos irmãos da fé, como Josafá, rei Josafá disse, Israel estava cercado, milhares de soldados inimigos para destruir. E ele disse, olha, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão voltados para o Senhor. Também como o profeta Abacuque, quando Deus disse que Israel iria para o cativeiro, que o inimigo viria, iria destruir tudo. E ele se levanta e ele diz, ainda que a videira não floresça, que não haja animal no campo, todavia eu me alegrarei e esperarei no Deus da minha salvação.
Irmãos, isso é fé e confiar que Deus pode contornar qualquer situação. E se ele ia entrar no cativeiro, como Daniel e seus amigos, Deus iria dar vitória a eles ali no cativeiro. Se Deus se levanta e nos diz, ali em Mateus capítulo 6, Jesus diz, está vendo esses passarinhos aí? Está vendo esses lírios? Nada falta. Quanto mais vocês. Quanto mais vocês. Ele vai cuidar muito bem de nós. Muito bem. Ele vai nos socorrer. Ele vai nos ajudar. A Bíblia, irmãos, está cheia de exemplos para acender a nossa fé. Nós gostamos muito de ler o início de Hebreus capítulo 11, mas esquecemos o final. Nós vemos eu falei domingo, né? Aliás, hoje de manhã, que Davi teve o final com um reino triunfante, já velhinho ali com frio, e arrumaram uma moça bela, virgem, para esquentar o rei Davi. Eu não sei de onde saiu essa ideia, né? Mas alguém diz, essa moça aqui para esquentar, o rei já estava ali todo encriquilhado, né, e para esquentar o rei. Aí nós vemos Paulo, um herói da fé, preso em uma cela, diz que estava com frio, o esgoto passando dentro da sua cela. Ele pede lá a Timóteo, olha, manda lá o meu casaco, aqui está um frio terrível. E o final de Paulo foi decapitado. Ai, que tragédia. Depende, irmãos, da ótica de cada um. Paulo foi tão triunfante como Davi, como Elias, que foi arrebatado. Não é incrível essas coisas? Então, meu irmão, o que eu quero te dizer é que a tua caminhada, a tua jornada, às vezes não está triunfando, não está indo como você pretende, mas está indo do jeito que Deus quer. Está da forma que o Senhor pretende para a tua vida. Mas que você tem que agir, tem que orar, tem que trabalhar e tem que confiar que para Deus não há limites. E se vamos encerrar a nossa carreira com triunfo, glórias ao nome do Senhor. Mas se vamos terminar como Paulo e tantos outros heróis da fé ali no final de Hebreus capítulo 11, glórias e honra ao nome do Senhor. Não importa. As irmãs ontem fizeram aí a peça sobre os vasos, né? Vaso assim, vaso assim. O Senhor dá honra ao vaso da forma que Ele quer. Da forma que Ele quer. Quantos vasos temos em casa, né? Aquele vaso bonito que quer botar na mesa e tal. E Paulo diz, os vasos, às vezes, que menos honramos, é o que é mais honrado. Veja o vaso sanitário. Quem vai botar um vaso daquele na mesa? Mas, irmãos, ele é muito honrado. Quem vai dizer que ele não é honrado? E quando você lava, como você lava com tanto carinho e tanto, deixa ele perfumado, cheirosinho e tal. É uma bênção, irmão. Aquele vaso ali naquele quartinho especial. É uma bênção, mas ele é menos honrado, não é? É assim. Não há nada impossível para o nosso Deus. Quando a vida está na balança e o médico esgota todos os seus recursos, podemos sentir que nada é muito para aquele que é a ressurreição da vida. Ninguém quer partir. Ninguém quer morrer. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ser transladado. Quer que Cristo venha hoje, leve, pronto. Seria muito bom assim.
Quando estivemos com a nossa amada irmã Ivone, né, alguns irmãos aqui conhecem, sexta-feira, ela estava fazendo um relato, não é, da sua vida. E a maneira súbita que o seu filho partiu. O marido partiu aos 46, o filho aos 56, e ela estava falando das suas lutas, suas dificuldades. Era apenas um desabafo. Irmã Edith, até hoje, né, irmã Edith? Fala, né? O esposo só foi no banheiro buscar um colírio e ficou na sala. Ficou na sala. Mas estava alegre lá naquela visita que o filho foi fazer a cirurgia e está ali aquela bênção, rindo e contando. Existem esses momentos assim, irmãos, mas a certeza é que nós servimos o Deus da ressurreição. Mesmo aqueles que a doença pode fazer o seu pior que puder e a morte tornar este corpo em pó, Deus pode ressuscitá-lo. Um corpo semelhante ao seu. E a nossa vida é completamente transformada. Nós estamos aqui, irmãos, exatamente para isso, para adorar esse Deus, para cultuá-lo, para falar com Ele das nossas alegrias, nossas dores, decepções e pedir o seu socorro. É por isso que nós congregamos aqui e obedecer a sua grande comissão de levar o seu evangelho ao mundo inteiro. Esse é um pensamento para qualquer hora, seja qual for o problema que estiver enfrentando. Se for salvo e estiver em comunhão com Deus e tiver a atitude certa, sabemos que o Senhor, Ele está presente, fazendo a sua vontade. Porque nós esperamos no Senhor. Eis o caminho que leva à fé. Se quiser ter uma grande fé, precisa conhecer o grande Deus, o grande eu sou. Não adianta, irmãos, colocar a sua fé em um Deus que não pode nada. Você precisa colocar a sua fé naquele Deus, Criador dos céus e da terra. Aquele Deus que tem o poder de fazer todas as coisas novas. Um Deus que nos dá paz na tempestade. Um Deus imutável. Um Deus imutável. O Senhor é Deus em todo lugar. Ele é Deus em todos os aspectos. Não está preso em um lugar em particular, nem limitado, seja qual for a circunstância. Ele é o Deus que faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que o amam. Deus, irmãos, não precisa, olha, precisa tomar um copo d'água, e precisa botar assim, precisa passar um óleo assim, e precisa levar lá para o obreiro, ou para o pastor ungir, ou orar. Ele é aquele Deus que você pode estar onde for.
no meio da cova dos leões, pode estar dentro de um túnel, e você pode orar e clamar ao Senhor e pedir a Ele socorro. Deus não está limitado de forma alguma. Quando eu estava lá no hospital para fazer aquela cirurgia, Lourdes estava conversando com o povo lá fora, né? Só ouvia as conversas, eu lá deitado na cama, lá com a dor, virado para um lado para o outro. E a mulher estava procurando alguém para orar. E ela disse, tem um pastor aqui. Ela disse, então vamos lá. Aí quando chegou, o pastor estava na cama. Ela disse, ele está na cama aqui. Ela disse, mas ele pode orar. Deus pode nos ouvir, irmãos, na cama, no hospital. Deus pode nos ouvir em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E Ele não mudou. Eu gosto muito de Jó, quando ele passou aquele aperto em sua vida. E Jó chega e diz, ainda que o Senhor me mate, nele esperarei. Ele sabe que não existia outro, nenhum outro que trouxesse a solução para o seu assunto. É somente o Senhor quem tem esse encontro com o Senhor. Sabe? Pedi a algum irmão ir lá fora. Tem alguém lá lá fora, dá uma olhadinha, ver quem é que está. É somente Deus, somente Ele que pode resolver esse assunto. Não existe outro. Não está preso em um lugar em particular, nem limitado, seja qual for as circunstâncias. Ele é o Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Existe uma firma aí na internet, que tem um slogan, uma propaganda que diz o seguinte: fazemos suas compras no mundo inteiro. Trazemos para você coisas de longe e as entregamos na sua porta. Sabe, irmãos, Deus é assim. No mundo inteiro. Deus pode virar o mundo inteiro para que o seu propósito, ou para socorrer os seus servos. Lembra de Elias? Lá no meio daqueles montes, sem nada, todo dia era alimentado. O povo ia lá levar carne e pão para ele. Uma viúva pobre estrangeira só tinha uma cuia de farinha e um vaso com um pouquinho de azeite. Ele disse, olha, você vai me dar de comer. Ela, mas só tem isso aqui, vou fazer um pãozinho aqui, depois eu e meu filho vão comer e vamos morrer aí. Que perspectiva, né? Ele disse, faça, mas primeiro traga para mim. Era o teste da fé daquela mulher. Primeiro eu. Primeiro Deus. Elias era o instrumento de Deus na vida daquela mulher. Deus vai mover os céus e a terra para socorrer os seus filhos. Deus trouxe um casal
Eu falei hoje de manhã, quem é que vai iniciar um investimento, um empreendimento, começar uma firma, só com idosos? Tudo velhinho. Deus chama Abraão e Sara. 75 anos. Para piorar, Sara nunca teve filho. Era estéril. E teve o filho só depois com 80 anos. E Abraão com 100 anos. Existe impossível para Deus? Na próxima semana nós vamos ver quando Paulo diz lá em Romanos que Abraão, irmãos, ele já estava com seu corpo amortecido. E Sara também. Sara já tinha terminado a regra, não menstruava mais. Mas ele teve fé, confiou nas promessas de Deus, que iria fazer dele uma grande nação. Nunca gerou ninguém. De sua descendência vai ser como a areia da praia, mais que as estrelas. E Abraão creu. Sabe, irmão, não podemos estar aqui passando a noite. Precisamos pegar essa porção e esse Deus que vai trazer o melhor desse universo para os seus servos. E que estamos partindo para Canaã celestial. E estaremos ali eternamente com Deus. Então a nossa vida não pode ser de quinta categoria. Levantar desanimado, mais um dia, mais uma coisa, mais um ano, e assim, e esse governo e tal, e tal. Pare com isso. Os irmãos, as irmãs não sabem que toda a liderança está debaixo da permissão de Deus. Xingar esse, aquele, falar isso, aquilo, outro, não vai resolver nada. Você tem que orar, trabalhar e confiar em Deus. Fazer a sua parte, testemunhar, ser luz nesse mundo. E Deus vai fazer tudo dar certo. Todas as coisas contribuírem para o bem daqueles que amam ao Senhor e obedecem ao Senhor. Essa parte do versículo fui eu que acrescentei. Que obedecem ao Senhor. Não adianta, irmãos, viver fora da vontade de Deus. Não adianta. Deus, Ele vai trazer o melhor para nós, para aquele que o ama e espera nele. Então, esperar em Deus não é ficar sentado esperando que o maná caia. Esperar em Deus não é só esperar e orar. Esperar em Deus é orar, trabalhar e confiar que Ele irá resolver aquele assunto. Pela fé. Pela fé. Por mais difícil que pareça, precisamos confiar em Deus. Jó estava sentado nas cinzas. Os filhos, todos mortos. Todo feridento, crequento. E diz que aquela ferida lá de Jó doía, que era uma peste aquilo lá. Ele disse, ainda que o Senhor me mate, eu esperarei no Senhor. Temos que esperar no Senhor, irmãos. Temos que confiar no nosso Deus. Nós dependemos desse Deus maravilhoso, eterno, imutável. O Deus que desceu dos seus céus
e veio nos trazer a vida eterna. Baixe sua cabeça, vamos orar nesse momento. Hoje à noite tem um assunto que você quer entregar ao Senhor. Aos seus olhos pode parecer impossível. Pastor, ore por mim, Deus sabe o meu assunto. Só quero orar por você. Amém, 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 amém. Várias mãos, amém, 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 amém. Nosso Deus e nosso Pai, realmente tem coisas que não sabemos como agir, como o rei Josafá. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão voltados para o Senhor. Ó Deus, renova as nossas forças, que possamos confiar em Ti, não desfalecer, não cair pelo caminho. Nós estamos Te servindo, Senhor, e estamos aqui para Te adorar e Te agradecer e trazer diante do Senhor as nossas alegrias, queixas, lutas. E como diz o salmista no Salmo 40, não demores, ó Deus, não demores. Ó Deus, o Senhor conhece cada coração nessa noite, os seus pedidos, como estão angustiados, abatidos. De antemão, queremos pedir pelo irmão Roberto, ó Pai, que o Senhor dê paz ao coração da nossa irmã, que o Senhor esteja providenciando as coisas necessárias, ó Pai. Que o medicamento que será aplicado possa curar o nosso irmão. Ó Deus, cada mão erguida nessa noite é para Ti. É falando ao Senhor, Senhor, lembra de mim. O Senhor diz, todas as coisas cooperam para o meu bem, para os que amam o Senhor. Ó Deus, nós Te amamos. Não sabemos como isso pode cooperar para o meu bem, para o nosso bem. Como essas coisas vão ser uma bênção, mas confiamos em Ti e esperamos em Ti, ó Pai, que o Senhor irá transformar tudo isso em glória para as nossas vidas. Deus Santo, Deus Eterno, sustenta o Teu povo, aqui e no mundo inteiro. Ó Deus, peço pela missionário Jorge, Dona Beth, sua recuperação. Aquela igreja que ele visitou, ó Pai, que estava fechada. Que o Senhor dê ânimo àqueles irmãos, coragem para continuar. São tantos que estão assim, ó Pai, desmotivados, desanimados, desalentados, caídos, esmurecidos, lamentando, buscando homens, buscando isso e aquilo, e não importa onde estamos, ó Pai, no vale ou no monte, o Senhor ali está também. O Senhor ouve a nossa voz em qualquer lugar, porque o Senhor é onipresente. É o Senhor que vem ao nosso encontro. O Senhor não manda ninguém, ó Pai, mas é o Senhor mesmo quem vem escutar a nossa voz, como diz o salmista. Esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu as minhas queixas, as minhas lamentações, o meu clamor, a minha angústia. Ouve, Senhor, hoje à noite a nossa angústia, nosso clamor. Ó Deus eterno, Deus da nossa salvação, Deus da glória,
Abençoa-nos com tuas bênçãos. Dá-nos uma semana maravilhosa, uma noite de repouso, ó Pai, deitar e dormir, descansando no Senhor. Abençoe esse lugar, ó Pai, abençoe esse bairro. Ó Deus Santo, estamos passando por uma estiagem, estamos passando por uma crise. Na tua casa eu peço, abre as portas, traz a resposta dos altos céus. Se for necessário enviar covos, anjos, eu não sei, Senhor, mas que o Senhor traga a resposta. Oramos, Senhor Deus, agradecidos por esse culto, e que o Senhor seja exaltado. Obrigado pela tua palavra, que sempre nos fortalece. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Dê uma noite boa, cada uma boa semana. Tinha um aviso. Alguém tinha um aviso? Não, o aviso era para a Aurilene. Que o irmão Marcelo socorreu lá o nosso irmão. Vamos ouvir a nossa orquestra e depois estamos despedidos. Deus abençoe a todos.